Um vasto deserto silencioso repousa sob o brilho frio do amanhecer. Ainda faltam 30 minutos para o sol surgir no horizonte, mas o céu já começa a clarear. As estrelas, que até pouco antes brilhavam intensamente, se apagam pouco a pouco, enquanto uma luz azulada e quase sem sombra se espalha pelo chão árido do deserto do Novo México. Nos últimos meses, aquele terreno plano e esquecido havia sido transformado. No meio do nada, uma torre de aço de 30 metros de altura se erguia imponente e carregava consigo algo terrível ao seu redor, quase nada além de marcas de pneus cruzando a areia, levando até uma velha casa de adobe abandonada a 3 quilômetros dali. Mais distante, posicionados de forma estratégica a 9 quilômetros da torre, abrigos subterrâneos abrigavam um grupo de cientistas e soldados. Suas janelas estavam voltadas para um mesmo ponto, a torre. De onde estavam, não conseguiam vê-la, mas em breve veriam algo que jamais esqueceriam. O silêncio era tenso. Eles se deitaram no chão e aguardaram a contagem regressiva ecoar pelos alto-falantes. Às 5:30 da manhã do dia 16 de julho de 1945, um som ensurdecedor sacudiu a Terra e anunciou o início de uma nova era para a humanidade, o nascimento da era nuclear. A bomba experimental, chamada de Gadget, foi detonada no topo da torre, provocando uma reação em cadeia dentro de seu núcleo de plutônio. Em uma fração de segundo, a estrutura metálica foi completamente vaporizada e o solo do deserto se fundiu, formando uma camada de vidro esverdeado, que mais tarde seria chamada de trinitite. O amanhecer tímido deu lugar a um dia radiante em um piscar de olhos. A explosão atingiu a força equivalente a 21.000 toneladas de TNT, e uma nuvem em forma de cogumelo, imagem que se tornaria o símbolo da era atômica, ergueu-se no horizonte. Esse foi o teste Trinity, a primeira detonação de uma bomba nuclear na história, um evento que mudaria para sempre o rumo da ciência e da civilização. Na década de 1930, a física atômica já havia dado saltos impressionantes. Em 1938, a descoberta da fissão nuclear, o processo de dividir o núcleo de um átomo e liberar energia colossal, abriu caminho para algo sem precedentes. Mas o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial, e o que poderia ter sido um avanço puramente científico tornou-se uma corrida mortal. Preocupado com o potencial destrutivo da descoberta, Albert Einstein coassinou uma carta ao presidente Franklin Roosevelt, alertando: "É concebível que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas." Temendo que a Alemanha nazista fizesse isso primeiro, os Estados Unidos decidiram agir. E assim nasceu o Projeto Manhattan, que culminou naquele dia no deserto. O teste foi considerado um sucesso absoluto, e apenas 21 dias depois, os Estados Unidos lançariam uma bomba semelhante, a Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Se não fosse pela urgência e brutalidade da guerra, talvez a história da ciência nuclear tivesse seguido outro caminho. Mais lento, mais cauteloso, talvez até mais ético. Antes disso, o estudo do átomo era visto como uma curiosidade acadêmica, algo restrito a filósofos e cientistas teóricos. Pequenos avanços experimentais vinham aos poucos, até que uma revelação mudaria tudo. O átomo, antes considerado a menor unidade da matéria, não era o limite. Havia algo ainda mais profundo, e isso levaria a humanidade do campo de testes de Trinity até o trágico céu de Hiroshima e Nagasaki. Quando a luz daquela primeira explosão se dissipou, ela deixou uma marca indelével e uma nova pergunta que ecoaria por décadas: do que afinal é feito o nosso universo e como ele realmente começou? A humanidade sempre teve essa obsessão antiga: entender do que o universo é feito. Essa curiosidade, quase infantil e ao mesmo tempo profundamente filosófica, levaria os cientistas a mergulhar em uma verdadeira toca de coelho da realidade. Quanto mais fundo iam, mais descobriam que as respostas não eram apenas complicadas, mas também inquietantes. Afinal, o que é tudo em seu nível mais fundamental? E mais perturbador ainda, será que isso tudo é realmente real?
séculos antes de qualquer laboratório existir, filósofos indianos do século VIII a.C. já defendiam algo surpreendentemente moderno, que nada do que percebemos é realmente real. Eles acreditavam que o mundo físico é uma ilusão, uma construção feita de partes menores, e que, se desmontássemos tudo, veríamos que as coisas são apenas combinações passageiras de minúsculos blocos invisíveis. Um carro, por exemplo, poderia ser decomposto em suas peças: rodas, eixos, chassi. Essas partes, por sua vez, poderiam ser divididas em componentes menores: cubos, aros, parafusos, e se continuássemos dividindo, usando as mãos ou ferramentas, chegaríamos a um ponto em que nada mais restaria além de partículas microscópicas, todas idênticas e impossíveis de distinguir. Isso levava a uma pergunta intrigante. Se tudo pode ser reduzido a pequenas partículas, então o que realmente são as coisas que vemos, tocamos e sentimos? Essas ideias ecoaram novamente 4 séculos depois, na Grécia Antiga. Filósofos como Demócrito e Leucipo retomaram o mesmo enigma e chegaram à mesma conclusão. Tudo no universo pode ser dividido até que se atinja algo que não pode mais ser cortado. Demócrito batizou essas unidades fundamentais de átomos, que significa indivisível. Só muitos séculos depois, no início do século XIX, a filosofia deu lugar à ciência experimental. O químico inglês John Dalton, um homem metódico e curioso, passava os verões explorando as montanhas do Lake District, no noroeste da Inglaterra. Enquanto subia e descia as colinas, medindo altitudes e distâncias com precisão, sua mente vagava entre a paisagem e as ideias que fervilhavam em seu laboratório em Manchester. Dalton se perguntava por que substâncias diferentes se comportavam de modos tão distintos. Por que a água, o metano e o óxido nitroso tinham propriedades tão diversas, se todos pareciam compostos por materiais básicos? A resposta que ele concebeu foi simples e genial. Toda substância é formada por pequenas unidades indivisíveis, os átomos, que se combinam em proporções específicas para formar tudo ao nosso redor. Assim, o metano seria uma combinação de átomos de carbono e hidrogênio, o óxido nitroso, uma união de nitrogênio e oxigênio, e assim por diante. Dalton, sem perceber, estava resgatando e finalmente dando base científica à antiga filosofia de Demócrito. Seu trabalho inaugurou uma nova era, a da ciência atômica moderna, mas como a história mostraria, seu entusiasmo foi ligeiramente precipitado. Os átomos não eram indivisíveis como se pensava. Na segunda metade do século XIX, os cientistas descobririam que dentro desses supostos blocos fundamentais havia algo ainda mais misterioso e complexo. Ao estudar como a eletricidade se movia através da matéria, pesquisadores começaram a notar um fenômeno estranho. Eles descobriram um tipo de partícula capaz de carregar eletricidade mesmo no vácuo, quando todos os outros átomos haviam sido removidos. Ela parecia existir por conta própria, independente do material ao redor. Esse seria o primeiro indício de que dentro dos átomos havia algo vivo e dinâmico. Em 1897, o físico inglês Joseph John Thomson identificou uma partícula minúscula, carregada negativamente, responsável pela condução da eletricidade. Ele a batizou de elétron, mas esse novo achado criava um problema intrigante. Se os elétrons existiam e podiam viajar sozinhos, como eles se encaixavam na estrutura do átomo que, por 2000 anos, fora considerado o bloco indivisível da matéria? A resposta começou a tomar forma anos depois, com os experimentos engenhosos do físico neozelandês Ernest Rutherford. Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas radioativas e observou algo surpreendente. Algumas passavam direto como se nada houvesse ali, outras eram desviadas, e algumas poucas ricocheteavam de volta. Isso não fazia sentido se os átomos fossem esferas sólidas e compactas. Então, Rutherford propôs uma nova visão, um modelo revolucionário. O átomo possuía um núcleo denso e positivo, onde estava concentrada quase toda a sua massa, e elétrons giravam ao seu redor como planetas orbitando o Sol. Era um modelo elegante e intuitivo. A massa de um átomo estaria concentrada em seu núcleo em partículas carregadas positivamente, que Rutherford chamou de próton,
E ele ainda revelou algo surpreendente. Os átomos são quase totalmente vazios. Um átomo de hidrogênio, por exemplo, é 99,9% espaço vazio. Ou seja, tudo que vemos, tocamos e sentimos é, essencialmente, nada. Essa revolução não parou por aí. Ao lado dos elétrons e prótons de Rutherford, ainda havia um mistério. Algo no núcleo não se encaixava. Foi então que entrou em cena James Chadwick, um jovem físico britânico que havia estudado sob a orientação do próprio Rutherford. Durante a Primeira Guerra Mundial, Chadwick foi capturado e passou anos preso em um campo de prisioneiros alemão. Mesmo ali, improvisou um pequeno laboratório com outros cientistas detidos. Após a guerra, de volta à Inglaterra, Chadwick começou a investigar um problema que tirava o sono dos físicos. O hélio tinha 2 prótons e 2 elétrons, o que deveria determinar sua massa. Mas os cálculos não batiam. A massa real do átomo de hélio era 2 vezes maior do que se esperava. Havia algo escondido dentro do núcleo. Uma partícula sem carga elétrica, mas com massa semelhante à do próton. Depois de uma série de experimentos criativos com berílio radioativo e parafina, Chadwick e seus colegas finalmente provaram sua existência. Assim, em 1932, ele descobriu o nêutron e 3 anos depois, ganhou o Prêmio Nobel de Física. A descoberta do nêutron não foi apenas mais uma peça no quebra-cabeça atômico. Ela abriu um novo caminho para manipular o próprio núcleo da matéria. Cientistas começaram a bombardear diferentes elementos com nêutrons, tentando criar novas substâncias e entender até onde a matéria poderia ser alterada. Mas, em 1938, algo inesperado aconteceu. A física Lise Meitner, uma das poucas mulheres a trabalhar nesse campo na época, percebeu um fenômeno extraordinário. Em vez de aumentar a massa de um átomo, o impacto de um nêutron podia fazer com que ele se partisse em 2, dividindo seu núcleo e liberando uma quantidade absurda de energia. Os colegas de Lise Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann, haviam conseguido algo que os alquimistas sonharam por séculos, mas jamais realizaram: transformar um elemento em outro. Usando apenas nêutrons, eles conseguiram converter átomos de urânio em criptônio e bário, uma verdadeira transmutação moderna. Inspirados pelo processo biológico de divisão celular, Meitner e seus colaboradores batizaram esse fenômeno de fissão nuclear, um nome simples para o que se tornaria a base das armas mais destrutivas já criadas. Mas, apesar de ter sido uma das mentes centrais da descoberta, Meitner ficou horrorizada com o potencial bélico de sua própria criação. Ela se recusou a participar do desenvolvimento de bombas e buscou se distanciar de qualquer projeto militar. Infelizmente, sua postura ética, somada ao sexismo e antissemitismo da época, fez com que seu papel fosse injustamente minimizado. Em 1944, o Prêmio Nobel de Química pela descoberta da fissão foi concedido apenas a Otto Hahn, deixando Meitner, a verdadeira peça-chave na interpretação do fenômeno, fora dos holofotes por décadas. Desde que a ciência se libertou da filosofia, nossa compreensão da matéria mudou radicalmente. Os antigos átomos, unidades imaginadas como indivisíveis, revelaram-se afinal divisíveis e compostos de partes ainda menores. Os bárions, como prótons e nêutrons, formam o núcleo dos átomos, enquanto os leptons, como os elétrons, orbitam ao seu redor, seguindo suas próprias regras juntos. Esses 2 grupos de partículas explicam quase tudo o que conhecemos. Da química que governa os elementos à biologia que dá origem à vida. Mas claro, essa não era a linha de chegada. Ainda havia perguntas inquietantes do tipo: será que essas partículas são realmente as menores existentes? Ou estamos apenas em mais um degrau da escada infinita do conhecimento? Com o fim da Segunda Guerra e o avanço da física nuclear, os cientistas herdaram não apenas as ferramentas da destruição, mas também a curiosidade e os instrumentos necessários para olhar ainda mais fundo na estrutura do universo. E assim começava uma nova era, a física de partículas. Enquanto alguns escritores buscavam a imortalidade nas palavras, outros acabaram inspirando até os físicos.
O autor irlandês James Joyce, por exemplo, jamais imaginaria que seu romance mais complexo, Finnegan's Wake, influenciaria o vocabulário da ciência moderna. Sua escrita densa e enigmática, repleta de significados ocultos, conquistou um grupo seleto de leitores, entre eles um jovem físico chamado Murray Gell-Mann. Era 1964 e o mundo vivia um boom de descobertas na física de partículas. Novas tecnologias de detecção e aceleração haviam revelado um verdadeiro zoológico subatômico, uma coleção crescente de partículas exóticas que iam muito além dos conhecidos prótons, nêutrons e elétrons. Entre essas novas criaturas invisíveis estavam os pions e kaons, partículas mais pesadas que, juntas, receberam o nome de hadrons. Mas essa abundância de novas descobertas trazia um novo problema. Assim como Thomson e Rutherford haviam enfrentado no passado, os cientistas agora se perguntavam por que tantas partículas diferentes pareciam ter padrões semelhantes, mas não idênticos. Murray Gell-Mann, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e o físico George Zweig, na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, mais conhecido como CERN, estavam obcecados com essa questão. Separados por milhares de quilômetros, ambos buscavam uma resposta para um mesmo enigma. Existe algo ainda mais fundamental dentro dos hadrons? Sem saber um do outro, Murray Gell-Mann e George Zweig chegaram à mesma conclusão que mudaria para sempre a física moderna. Os hadrons, como os prótons e nêutrons, não eram o final da toca do coelho, mas apenas mais uma camada. Havia algo ainda menor, algo escondido dentro deles. Zweig acreditava que essas partículas fundamentais eram 4 e as chamou de aces, numa referência aos ases de um baralho. Uma metáfora perfeita para a natureza misteriosa e valiosa dessas novas entidades. Gell-Mann, por outro lado, sugeriu que os hadrons eram formados por 3 partículas subhadrônicas e, em tom bem-humorado, passou a chamá-las de quarks, palavra inventada que ele usava apenas oralmente. Mas Gell-Mann nunca havia considerado como tal palavra seria escrita. Porém, certo dia, enquanto folheava o complexo romance Finnegan's Wake, de James Joyce, encontrou a frase enigmática 3 quarks for Master Mark. Em português, 3 quarks para o mestre Mark. A coincidência era perfeita, e assim os quarks ganharam nome e grafia oficial. Mas nomes, claro, não bastavam. Era preciso provar que os quarks existiam, e para isso seria necessário algo que a humanidade ainda estava começando a dominar: energia em escala colossal. A lógica era simples. Para observar o interior da matéria, era preciso colidir partículas com força suficiente para parti-las e estudar o que restava nos destroços. Foi assim que, em 1968, o recém-inaugurado Centro Linear de Aceleradores de Stanford, na Califórnia, se tornou o palco de um dos maiores experimentos da história. Com 3,2 quilômetros de extensão, enterrado sob as colinas suaves do Vale do Silício, o acelerador disparava elétrons a velocidades próximas à da luz, atingindo até 50 gigaelectronvolts antes de colidi-los com prótons e nêutrons. O resultado foi explosivo, literalmente. Das colisões violentas surgiram evidências claras de que os prótons podiam ser quebrados em partículas ainda menores. A hipótese de Gell-Mann e Zweig estava confirmada. Os quarks eram reais. Assim como os átomos haviam perdido seu status de indivisíveis séculos antes, agora os próprios blocos do núcleo atômico haviam sido estilhaçados. A humanidade acabava de abrir mais uma porta rumo ao coração da matéria. Nos 30 anos seguintes, a física de partículas mergulhou fundo nesse novo universo subatômico. Experimentos cada vez mais sofisticados revelaram que existiam 6 tipos de quarks, chamados, de forma curiosa, de sabores: up, down, strange, charm, top e bottom. Cada um deles possuía propriedades únicas: carga elétrica, massa, spin e algo que os físicos chamam poeticamente de cor, um termo que, ironicamente, não tem nada a ver com cor real. Na verdade, essa cor é uma forma de descrever como os quarks interagem por meio da força nuclear forte, a cola invisível que mantém os átomos unidos. Os quarks podem se combinar em grupos de 3 ou de 5 formando os baryons, como prótons, com carga positiva, e nêutrons, neutros. Essas partículas são os alicerces dos núcleos atômicos.
Mas há também combinações mais exóticas, as partículas lambda, sigma e chi, com propriedades próprias e que vivem por um piscar de olhos antes de desaparecer. E quando o quark e um antiquark se unem em pares, surgem os mesons, outra classe de partículas subatômicas. Mais de meio século se passou desde que a física de alta energia derrubou a crença de que os hadrons eram partículas indivisíveis. Desde então, os cientistas não apenas identificaram 6 sabores de quark, como também descobriram todas as maneiras possíveis de combiná-los para formar uma vasta família de partículas compostas, algumas extremamente instáveis, existindo por menos de 1 bilionésimo de segundo. E mesmo após décadas de colisões em aceleradores cada vez mais potentes, não há nenhum sinal de que exista algo menor que os quarks. Tudo indica que, no que diz respeito às partículas com massa, chegamos ao fundo da toca do coelho. Os quarks, ao que tudo aponta, são verdadeiramente indivisíveis. Colisões de alta energia também provaram que outra família de partículas, os leptons, são igualmente indivisíveis. Essas partículas também resistem a qualquer tentativa de serem divididas. Além do elétron, já bem conhecido, descobrimos outros leptons, o muon e o tau, versões mais pesadas de elétrons. E cada um deles vem acompanhado por um parceiro quase invisível, os neutrinos, partículas neutras que atravessam praticamente toda a matéria, sem deixar rastro. Assim, o quadro atual da matéria se resume a 12 partículas fundamentais, 6 quarks e 6 leptons, cada um com propriedades únicas como massa, carga elétrica, spin e a tal cor que mencionamos. Essas partículas são os blocos de tudo que existe, das estrelas às montanhas, dos oceanos ao nosso próprio corpo. Mas ainda assim algo parecia faltar, porque se esses 12 tijolos formam o universo, quem é o arquiteto que lhes dá forma, movimento e peso? O que faz as estrelas brilharem? Por que a matéria tem massa? E o que, afinal, acende o cosmos? No mês de fevereiro, em Chicago, faz muito frio. Do lado de fora de um centro de convenções, grupos de cientistas agasalhados com cachecóis e chapéus apressam-se para escapar do frio e mergulhar no calor de um evento especial. A reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, em 2009, entre palestras sobre genética, clima e astronomia, uma sessão em particular chama a atenção. Um auditório lotado se reúne para ouvir a atualização de uma das maiores corridas científicas do século, a busca pela enigmática partícula de Deus, o bóson de Higgs, uma partícula teórica que se acreditava ser a chave para entender por que as coisas têm massa, e a corrida era feroz. De um lado, o lendário Tevatron, do Fermilab em Illinois. Do outro, o novíssimo Grande Colisor de Hadrons, um túnel circular de 27 quilômetros construído pelo CERN, na fronteira entre a França e a Suíça. Um projeto monumental que custou cerca de 3 bilhões de euros e tinha um único objetivo: encontrar o Higgs. Mas o caminho não seria fácil. Apenas um mês após ser ligado pela primeira vez, o Grande Colisor de Hadrons sofreu uma falha catastrófica. Uma explosão danificou vários de seus poderosos ímãs supercondutores. O colisor teve de ser desligado por mais de um ano para reparos, abrindo caminho para que o Tevatron tomasse a dianteira. E foi com esse clima de expectativa que, naquele evento especial de 2009, os cientistas do Fermilab subiram ao palco em Chicago para apresentar seus resultados. Diante de uma plateia ansiosa, anunciaram que ainda não haviam encontrado a partícula de Deus, mas que estavam cada vez mais próximos. O Tevatron estava operando no limite, refinando suas medições com precisão cirúrgica. Mas havia um grande problema. Ninguém sabia exatamente o que estava procurando. O bóson de Higgs era uma partícula teórica, misteriosa e imprevisível. Ninguém sabia qual seria sua massa, nem quanta energia seria necessária para criá-lo. O Tevatron tinha capacidade para explorar colisões entre 150 e 180 gigaelectronvolts, e se o Higgs estivesse escondido dentro dessa faixa, o Fermilab poderia vencer o Grande Colisor de Hadrons antes mesmo dele voltar a funcionar. A busca pelo Higgs, na verdade, era apenas o capítulo mais recente de uma jornada iniciada décadas antes.
durante todo o século XX, aceleradores cada vez mais poderosos colidiram partículas e revelaram uma profusão de novas entidades subatômicas, quarks, leptons e uma variedade quase caótica de combinações entre eles. Mas mesmo com todos esses avanços, algo ainda faltava. Os cientistas sabiam o que compunha a matéria, mas não como ela interagia. Era como entender os atores de uma peça, mas sem compreender o roteiro que os fazia agir. O universo, afinal, é regido por 4 forças fundamentais: gravidade, que curva o espaço-tempo e faz com que planetas, estrelas e galáxias se atraiam; eletromagnetismo, que controla as forças elétricas, magnéticas e até a própria luz; força nuclear forte, a cola invisível que mantém os núcleos atômicos unidos; força nuclear fraca, responsável pela desintegração radioativa e por reações nucleares dentro das estrelas. Mas como essas forças são transmitidas? Como uma partícula sente a presença de outra, mesmo a quilômetros de distância, ou em escalas subatômicas, a trilhões de vezes menores que um grão de areia? A resposta veio com uma nova classe de partículas, os bósons de Gauge, também chamados de portadores de força. Eles seriam os mensageiros responsáveis por transmitir as interações entre as partículas de matéria. Cada uma das 4 forças teria o seu: fóton para o eletromagnetismo, gluon para a força forte, bósons W e Z para a força fraca, graviton para a gravidade, ainda teórico, jamais detectado. Esses bósons são, em essência, manifestações físicas de campos invisíveis, como ondas na superfície de um lago que revelam o movimento da água por baixo. E, um a um, a ciência conseguiu comprovar sua existência experimentalmente. Todos, exceto o elusivo graviton, cuja energia necessária para ser criado ultrapassa em muito qualquer capacidade humana atual. Quando essas partículas finalmente puderam ser observadas, surgiram novas surpresas. Os bósons W e Z, por exemplo, eram extremamente pesados, enquanto o fóton não tinha massa alguma. Essa diferença gritante começou a desafiar as bases do modelo padrão da física. A matemática previa perfeitamente as interações fundamentais e até os primeiros instantes do universo. Mas deixava escapar algo essencial: a origem da massa. Por que algumas partículas são quase sem peso, enquanto outras são centenas de milhares de vezes mais pesadas? Por que o quark top, por exemplo, tem cerca de 75.000 vezes a massa do quark up? E mais importante, por que qualquer uma delas tem massa, se as equações dizem que não deveriam ter? Sem massa, nada do que conhecemos existiria. Os elétrons não poderiam orbitar os prótons e nenhum átomo se formaria. Sem átomos, não haveria estrelas, galáxias, luz e nem vida. Algo estava faltando, um ingrediente invisível que permeasse todo o cosmos e desse substância à matéria. As primeiras tentativas de explicar a origem da massa no universo remontam a 1964, o mesmo ano em que os físicos começavam a propor a existência dos quarks. Foi quando o britânico Peter Higgs e os belgas Robert Brood e François Englert chegaram de forma independente a uma ideia revolucionária. No início do universo, todas as partículas existiam, mas não tinham massa. Só depois, ao interagir com um campo invisível que permeava todo o espaço, elas ganharam peso. Esse campo cósmico ficou conhecido como o campo de Higgs, e sua manifestação física, a partícula que comprovaria sua existência, seria o bóson de Higgs. Mas detectar essa partícula seria uma das tarefas mais difíceis da história da física. O físico Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel, chegou a chamá-la de The Goddamn Particle, a partícula maldita, pela dificuldade em encontrá-la. O editor de seu livro, porém, preferiu uma versão mais chamativa. E assim nasceu o apelido que cativou a mídia: a partícula de Deus. O apelido causou polêmica, mas também serviu para algo importante: chamar a atenção do público para uma ideia que parecia incompreensível. Em 1993, o Ministério da Ciência do Reino Unido lançou um concurso para explicar o bóson de Higgs de forma simples. O vencedor foi o físico David Miller, da University College London, que criou uma analogia brilhante. Imagine uma sala cheia de cientistas conversando entre si. De repente, entra um professor famoso.
Imediatamente todos se aglomeram ao seu redor, pedem autógrafos, fazem perguntas. Ele tenta caminhar, mas avança com dificuldade. Como se estivesse mais pesado, cada fã que o cerca representa um bóson de Higgs, e o grupo inteiro, o campo de Higgs. Agora, se entra um professor menos conhecido, ele passa quase despercebido e se move com facilidade, ou seja, tem menos massa. Essa analogia simples capturava o essencial. As partículas ganham massa pela forma como interagem com o campo de Higgs. Compreender o conceito já era difícil, mas encontrar a partícula seria ainda mais desafiador. O bóson de Higgs só poderia surgir em colisões de energia altíssima, e mesmo assim, existiria por um instante minúsculo antes de se desintegrar em elétrons, fótons ou outras partículas. O problema era que ninguém sabia qual energia era necessária para criá-lo, nem exatamente em quais partículas ele se transformaria. Caçar o Higgs era como procurar uma agulha em um palheiro, enquanto o palheiro está pegando fogo. No fim de 2009, o Fermilab ainda não tinha resultados concretos, e quando o grande colisor de Hadrons na Europa voltou a funcionar após um longo reparo, o foco mundial mudou de lado. O que começou como uma corrida virou uma maratona científica. Durante 3 anos, o grande colisor de Hadrons promoveu mais de 1 trilhão de colisões de prótons dentro de seu túnel circular de 27 quilômetros, enterrado sob a fronteira entre a França e a Suíça. E, finalmente, em 4 de julho de 2012, o CERN anunciou ao mundo: detectamos uma nova partícula com propriedades consistentes com o bóson de Higgs. 2 experimentos independentes, o Atlas e o CMS, haviam confirmado o achado com precisão estatística irrefutável. Após quase 50 anos de espera, Peter Higgs e François Englert foram homenageados com o Prêmio Nobel de Física de 2013 por completar a peça final do modelo padrão, o mapa fundamental de tudo o que existe hoje. O bóson de Higgs ocupa seu lugar ao lado de mais de 60 partículas fundamentais conhecidas, todas descritas pelo monumental modelo padrão da física de partículas. Esse modelo não explica apenas a matéria comum, mas também sua contraparte, a antimatéria, composta por partículas idênticas às da matéria, mas com cargas opostas. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando energia pura, um espetáculo invisível, mas que ocorre constantemente em escalas subatômicas. Ao todo, temos 36 tipos diferentes de quarks e antiquarks, cada um com suas cores e sabores, diversos leptons e antileptons, os bósons de Gauge, fótons, gluons, bósons W e Z. E, finalmente, o solitário e fundamental bóson de Higgs. Parece que o modelo padrão está, enfim, completo. Essas 61 partículas são suficientes para descrever tudo o que já aconteceu, desde os primeiros instantes do universo até as reações que ocorrem dentro de você agora mesmo, e pela primeira vez na história, a humanidade tem uma estrutura teórica capaz de conectar o microscopicamente inimaginável ao inimaginavelmente vasto, o cosmos. Quando os físicos tentam estimar quantas partículas existem no universo observável, o número é simplesmente inacreditável. Com base em proporções conhecidas e medições precisas de massa e distância, chegamos a algo em torno de 3 vigintilhões, um 3 seguido de 80 zeros. Apenas contando os quarks e elétrons que formam os átomos de hidrogênio e hélio. Mesmo assim, quando essas partículas são espalhadas pelo imenso volume do universo, a média é absurdamente baixa. Apenas uma partícula do tamanho de um quark por metro cúbico. Em outras palavras, a maior parte do espaço é literalmente espaço vazio, ou pelo menos não é matéria. Mas apesar do sucesso do modelo padrão da física de partículas em explicar a matéria visível, ele ainda falha em responder uma pergunta crucial: do que é feito o resto do universo? Afinal, tudo o que podemos ver, estrelas, planetas, gases, galáxias, nós mesmos, representa apenas 5% do cosmos. Os outros 95% permanecem um mistério colossal. Cerca de 25% do universo parece ser composto de algo que não emite, reflete nem absorve luz. A chamada matéria escura. Ela é invisível, mas sua presença é sentida pela gravidade.
É ela que mantém as galáxias unidas, evitando que se desfaçam em alta rotação. E embora saibamos que ela existe, ninguém sabe o que ela é. E o restante, impressionante 70% do cosmos, é ainda mais enigmático, a chamada energia escura, uma força misteriosa que parece acelerar a expansão do universo. Se a matéria escura atua como a estrutura que mantém o universo coeso, a energia escura é o motor que o empurra para fora, expandindo o espaço em si. O problema é que, se sabemos pouco sobre a matéria escura, sobre a energia escura, sabemos ainda menos. Apesar desses mistérios, conseguimos reconstituir com incrível precisão o que aconteceu nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. Em um trilionésimo de segundo após o início, as três forças fundamentais, forte, fraca e eletromagnética, eram uma só, unificadas em uma grande força cósmica. As partículas, se é que existiam, não se pareciam em nada com as que conhecemos hoje. Não havia gluons, fótons nem bósons, apenas um campo primordial que daria origem a todas elas, à medida que o universo começou a esfriar e a se expandir de forma exponencial. Um evento conhecido como inflação cósmica. Essa força única começou a se dividir. Os primeiros bósons surgiram, mas ainda sem massa, incapazes de interagir plenamente. Por um breve momento, o cosmos era uma dança caótica de energia pura, sem forma, sem estrutura, apenas potencial. Demoraria uma eternidade cósmica, ou na linguagem dos físicos microsegundos, até que o universo começasse finalmente a tomar forma. Cerca de um trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo recém-nascido esfriou para meros, alguns quatrilhões de graus. Foi nesse instante que o campo de Higgs se manifestou por todo o espaço e, ao interagir com ele, bósons, quarks e leptons finalmente ganharam massa. A partir daí, as interações entre partículas começaram a ocorrer como os físicos previam, mas o cosmos ainda era quente demais, caótico demais. Os quarks não podiam se unir. A energia era tão intensa que qualquer ligação era imediatamente rompida. O universo era uma sopa fervente de quarks e gluons, um plasma primordial onde nada permanecia unido por mais do que uma fração de segundo. Essa mistura turbulenta continha todos os ingredientes do universo moderno, mas ainda levaria 370 mil anos para que se transformasse em algo reconhecível. O jovem cosmos precisava subir, passo a passo, do abismo quântico da física de partículas até o mundo da matéria sólida. Com o tempo, os quarks começaram a se agrupar em hadrons, os hadrons formaram prótons e nêutrons, e estes se uniram em núcleos atômicos. Mais tarde, elétrons se acoplaram a esses núcleos, surgindo os primeiros átomos neutros, principalmente de hidrogênio e hélio. Esses átomos se combinaram em moléculas, e as moléculas deram origem aos primeiros objetos físicos do universo. Tudo o que vemos hoje é resultado dessa sequência, um empilhamento cósmico de estruturas dentro de estruturas, como uma boneca russa infinita de partículas cada vez menores, cada uma sustentando a próxima. Exceto que não é bem assim, porque existe uma última camada, uma camada ainda mais profunda e desconcertante. Afinal, será que as partículas realmente existem? Nas menores escalas possíveis, onde vivem os quarks, leptons e bósons, quem reina é a mecânica quântica. E nela, o próprio conceito de existência é nebuloso. De acordo com essa teoria, toda partícula é também uma onda, um campo vibrando no tecido do espaço-tempo. Por causa do princípio da incerteza, não é possível determinar com exatidão onde uma partícula está e para onde ela vai ao mesmo tempo. Assim, um elétron ou um quark não são pontos fixos, mas nuvens de probabilidade, regiões onde talvez estejam. Tentar segurar um elétron seria inútil. A teoria quântica de campos diz que ele é apenas um breve pico de energia, uma ondulação passageira no oceano invisível do espaço. Vista dessa perspectiva, a ideia de que o cosmos é feito de partículas sólidas não passa de uma simplificação conveniente. A realidade, no nível mais fundamental, é composta por campos quânticos dinâmicos, vibrando e se entrelaçando em todas as direções. Não é apenas o campo de Higgs ou o campo eletromagnético.
mas 24 campos diferentes que permeiam todo o universo, 12 associados às forças fundamentais, 9 aos quarks e 3 aos leptons. Esses campos se comportam como ondas em um lago após a chuva. Suas ondulações se cruzam, interferem, amplificam e às vezes criam picos momentâneos que parecem estáveis. Esses picos são as partículas que percebemos, os prótons, elétrons e átomos que compõem tudo o que chamamos de matéria. No fundo, o universo não é feito de coisas, mas de padrões de energia dançando no vazio, interagindo e se reorganizando incessantemente. E essa é a verdade bizarra que se esconde no fundo da toca do coelho. A matéria, tão sólida, tão confiável, talvez seja apenas uma ilusão emergente, uma vibração temporária em um mar quântico eterno. E assim, depois de centenas de anos de busca, voltamos ao ponto de partida. A sabedoria dos antigos filósofos da Índia, há quase 3.000 anos que afirmavam que nada é realmente real. Sem saber, eles haviam tocado em uma das verdades mais profundas da física moderna. Tudo o que existe, de uma estrela a um grão de poeira, pode ser apenas um vigintilhão de ondulações fugazes de energia quântica, moldadas pela ilusão da estabilidade. O universo, em última instância, pode não ser um lugar de coisas, mas de possibilidades vibrando no tempo. Quer continuar explorando o universo com a gente? Conheça nossos e-books. O Guia Definitivo do Sistema Solar. Neste e-book, você terá acesso exclusivo a imagens incríveis e conhecimentos fascinantes sobre os nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, nossa casa, a Terra. Combinando explicações acessíveis com visuais impressionantes, esse guia foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um comentário com sua opinião ou dúvida. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.